Olá, professores, professoras, bem-vindos ao nosso encontro para conversar sobre literatura. O assunto do encontro de hoje remete a esse livro, Somos Mesmo Todos Censores? Esse livro foi publicado em 2020 pela editora Solis Luna e pelo Instituto Emília, dirigido por Dolores Prades, nossa convidada. Seu autor é Perry Noderman, especialista em literatura infantil, professor emérito da Universidade de Winnipeg, no Canadá. O livro reúne 2 ensaios sobre o assunto, publicados com intervalo de 25 anos entre eles. No ensaio de 1992, o autor defende a liberdade de expressão a qualquer custo. No segundo, expõe sua mudança de perspectiva em relação à noção de censura na literatura infantil. Bem, antes de começar essa nossa conversa, que promete ser quente, vamos apresentar a nossa convidada. Dolores Prades é diretora do Instituto Emília e do Laboratório Emília de Formação. Além de consultora editorial, é doutora em História Econômica pela USP e especialista em literatura infantil pela Universidade Autônoma de Barcelona. Bem-vinda, Dolores. Obrigada, Mazé. Obrigada a todas, todos que estão nos escutando. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E vamos para esta conversa quente que você está falando. Vamos lá. Bom, retomando o livro do Noderman, você pode apresentar brevemente o que chamou a sua atenção ao sugerir a publicação desses 2 ensaios? Então, eu conheci o Nodelman quando fui estudar. Na verdade, eu fiz o curso de especialização do Gretel na Universidade Autônoma de Barcelona, isso há já mais de 15 anos, e conheci este texto. Na verdade, era um texto que circulava nas redes, e eu fiquei muito impactada desde o título. Quando eu li, eu falei, gente, isto precisa ser discutido, isto precisa ser conhecido. Não sei, bom, vocês sabem, enfim, eu falo, né, desde o meu trabalho, que eu sou editora, né, há muitos anos, e já nos últimos 20 anos eu trabalho com literatura infantil e juvenil. E realmente, quando eu comecei a trabalhar com literatura infantil e juvenil, a primeira coisa que sempre me chamou muito a atenção e sempre me trouxe muito para o chão era pensar na responsabilidade daquilo que a gente estava publicando. Quando eu trabalhei num grande grupo, né, de editorial, vocês não têm noção a quantidade de livros que a gente recebe. Milhões de livros, né? 1000 livros, enfim, também tínhamos um prêmio, recebíamos 1000 originais. E como era a questão da seleção, né? Ou seja, porque, na verdade, toda seleção acaba sendo uma espécie de censura, porque algumas coisas você escolhe e outras não, a partir de determinados critérios. Ou seja, por que eu estou escolhendo este livro? Por que eu não estou escolhendo este livro? Então, quando eu tomei conhecimento desse texto, eu falei, nossa, aqui tem uma chave. E esta chave, a gente precisa se aprofundar nela. Então, quando eu fui ler o texto, eu achei extremamente esclarecedor. E eu li o primeiro texto, ou seja, o segundo texto de 20 anos atrás, o Perry Nodelman nos mandou quando a gente propôs para ele que a gente queria publicar o texto no Brasil. Aí ele falou, não, mas esse texto já não tem mais, ele não expressa mais a minha posição, eu queria fazer um segundo. Eu falei, perfeito. Que, na verdade, complementa, e como a gente vai ver daqui a pouco, traz mais elementos importantes para a gente refletir. Então, foi isso, foi um texto que me impactou desde o primeiro momento, quando eu li o título. E depois, quando eu fui ler o texto, eu falei, gente, aqui tem algo que a gente precisa trabalhar. Foi assim que eu cheguei no texto. Ai, que delícia, essas histórias.
Sim, Bom, vamos começar a nos debruçar um pouquinho sobre o livro, né? Para Nodeman, escolher livros para criança não deixa de ser um ato de censura. Você já falou um pouco sobre isso na sua sim. resposta. Mas, em sua experiência com livros para a infância, você identifica aspectos de censura inerentes à atuação do editor? Há algum assunto proibido para crianças? Há restrições de linguagem? Total, mas ou seja, depende muito de que editor você é, no sentido que aonde você está trabalhando, né? Ou seja, eu vejo hoje no selo Emília, que é um pequeníssimo selo, né, que a gente está criando, né, a partir do Instituto Emília, em parceria com a Solis Luna, nossa parceira querida. A gente sabe que existem temas que não são convenientes, tem temas que não vão para a escola, tem temas que não vão ser aceitos. No entanto, a gente tenta passar por cima disso. Agora, em algumas editoras, isso é absolutamente proibido. Eu me lembro quando eu trabalhei em uma editora com forte, digamos assim, viés escolar, a linguagem, ou seja, era a revisão fazia censura. Tipo assim, um exemplo meio besta, mas que reflete isso. Tinha um livro uma vez que era assim uma família, a descrição de uma família na hora do jantar, então estava assim, a mãe lavando louça, o pai, não sei o quê, tal. Então, a mãe está lavando louça, tal, de repente vem da revisão assim, a mãe está lavando louça, mas na hora que ela vira para falar com o pai, ela fecha a torneira. Por quê? Porque ela não pode gastar água. Então, coisas, detalhes assim, que você fala, gente, oi, do que você está falando? Ninguém pensou que a torneira estava aberta, mas tinha que fechar a torneira, sabe aquelas coisas? Tem que fechar a torneira. Então, de fato, eu acho que o que mais a gente trabalha é com censura. Seja, tem, agora mesmo a gente estava com um livro maravilhoso que a gente, não para Emília, uma consultoria que eu faço, aí tinha uma cena de um pai bebendo uma cerveja. Falaram, não pode, o pai não bebe cerveja. Eu falo, o pai não bebe cerveja, ninguém bebe cerveja, sabe aquelas coisas? Não, mas isso não vai passar no PNLD. Eu falo, tá certo, né? Então é isso, o tempo inteiro você tá, sabe? E eu acho que por trás disso tem milhões de questões, né? Inclusive como você vê essa infância, como você vê esse jovem, mas deixa isso para depois, não sei se é o caso de a gente falar. Mas sim, eu acho que a gente trabalha com muita censura o tempo inteiro. Sim. Nossa, que dureza, né? Mas essa que você estava contando da mãe, eu estava esperando que a mãe ia pedir para o pai lavar a louça também. Seria genial. Isso seria uma censura de gênero que a gente realmente toparia. Levanta da cadeira, vai lavar você a louça, né? Seria isso. Isso são os tempos modernos, né? É Pois isso. é. Bom, vamos falar um pouquinho do segundo ensaio, né? Nesse ensaio, ele expõe, o Nodeman, a sua mudança de perspectiva e chama a atenção para a importância de ouvir o que ele chama de leitores sensíveis, que são leitores que permitiriam um deslocamento do ponto de vista dele, né, de homem branco, cis, hétero, em relação a temas como feminismo, racismo, gênero. O que você acha dessa prática, desses leitores sensíveis? Ela está presente nas editoras? Você acha importante que ela, de algum modo, também entre nas escolas? Então, me permite fazer uma observação, porque o que eu acho mais incrível deste livro é realmente esse. Ai, como que eu posso te dizer? Esse esforço que o Nodelman faz, que eu acho raríssimo naquilo que a gente pode chamar da intelectualidade, daquilo que a gente pode chamar do trabalho teórico. Ou seja, você vê um especialista, um grande professor intelectual, teórico, já, digamos assim, maduro, porque o Nodelman não é jovem, que se autocritica a partir de um texto que ele escreveu 20 anos Maravilhoso. atrás. Eu acho que só esse esforço que ele faz, né, de revisão, por si, é um exemplo
daquilo que eu acho que tem que ser o trabalho de reflexão, o trabalho teórico, o trabalho de revisão constante que a gente tem que fazer. Acho que queria deixar claro que esse livro tem uma importância, se não fosse outra, só por isso. Ou seja, como que você se posiciona diante da realidade, como que você se posiciona diante do teu trabalho. Então, eu acho incrível isso. E quando ele fala desses leitores sensíveis, ele está querendo dizer o quê? Ele está se dando conta que, de fato, aquilo que para ele era há 20 anos, né, talvez agora mais 25 anos, era uma coisa pacífica, ou seja, toda censura ele vai ser absolutamente contra, ele vai se dando conta ao longo dos anos que tem alguns temas, certo, muito delicados, que de fato podem não atingi-lo diretamente, mas eles são suscetíveis para esses leitores sensíveis, que é, por exemplo, a questão mais evidente que ele coloca e que eu acho que é mais próxima da gente, é a questão, por exemplo, racial. A questão racial, a questão de gênero, né, a questão da diversidade. Então, quando você pergunta, tem que estar atento, eu acho que nós estamos vivendo hoje, e quem não está atento está sendo levado pelo movimento que, de fato, tem crescido entre nós, que esse movimento pela visibilidade, essa conquista de visibilidade que nós estamos sendo colocados, né? Ou seja, que está nos dando tapas na cara para aqueles que não querem ver, que é o seguinte: sim, tem alguns temas que não podem ser tratados desse jeito. Tem leitores sensíveis, e sem dúvida, não só escolas, ou seja, escolas, bibliotecas, todos os mediadores de leitura têm que levar isso em consideração, porque numa sociedade como a nossa, onde você tem muitas infâncias, não existe uma infância, né? Muitas infâncias, fruto de muita desigualdade, fruto de muita desigualdade mesmo, né? De muita injustiça. A gente tem muitas juventudes também fruto dos mesmos fatores. É fundamental ter esse cuidado. Eu acho que esse cuidado, que de certa forma é aquilo que o Perry Nodelman desconsiderou há 25 anos atrás, esses últimos anos, essas últimas décadas, com os movimentos, né, afirmativos, com as lutas antirracistas, com os movimentos de gênero, ele se afetou e falou: opa, a gente tem que rever isso daqui. Não sei se eu te respondi. Nossa, maravilhosamente bem. E essa colocação que você fez no início, dessa questão de honestidade intelectual, de rever suas posições, eu acho fantástico também. E também me comoveu muito no artigo, porque não é simples fazer isso. Não, E é, né? é Bom, isso. vamos seguir, essa conversa está ótima. Eu queria que você falasse um pouquinho, para a gente aprofundar mais, que basicamente os nossos interlocutores são mediadores de leitura. Então, você já tocou um pouquinho, mas eu acho importante a gente pontuar mais essa questão de que cuidados os mediadores de leitura devem tomar para que eles não hajam como censores ao realizarem suas escolhas sobre quais livros ler com as crianças, mas, ao mesmo tempo, tomem cuidado com esses temas sensíveis que você abordou. Sabe, a gente tem pensado muito nisso. Eu acho que uma das grandes questões que a gente enfrenta na mediação, e que eu acho que é uma chavinha, né, para poder realizar isso de uma forma, eu gosto dessa palavra, honesta, né, dessa forma mais genuína, né, é saber de quem são esses leitores que a gente está trabalhando. Ou seja, eu acho que o professor tem que conhecer, o professor da biblioteca, enfim, tem que conhecer quem é seu leitor. Você não pode, né, principalmente quando a gente está falando de qualquer leitor, mas quando a gente está falando das infâncias, quando a gente está falando das juventudes, épocas da vida, né, tão difíceis, no sentido, né, de considerar que
uma criança é sempre a primeira vez, está conhecendo o mundo, um jovem, né, está tendo que se reconhecer, está tendo que reconhecer sua identidade. Ou seja, são fases da vida, como todas, né, mas são fases da vida muito decisivas, porque elas vão marcar profundamente quem é esse indivíduo que vai se formar, né? São épocas de formação. Então, dependendo, são esponjas, né? Dependendo do que você oferecer, você marca essa formação. Você pode dizer, vai por aqui ou vai por lá. Claro que não é só isso, tem um conjunto de coisas, mas eu acho que esse papel é fundamental, principalmente se a gente considerar essa potência que a leitura oferece. Não garante, mas oferece, né? Então, que leitor tenho diante de mim? Sabe, qual é o repertório? É ideal saber qual é a história, sabe, quais são os temas que podem ser mais susceptíveis, perdão, ou mais sensíveis, o que afeta, o que não afeta. Isso por um lado. Por outro lado, está preparado, né? Esse mediador, tem que estar preparado para essa diversidade imensa que é representada pela diversidade dos leitores. Cada leitor é um. Aí você tem uma sensibilidade, aí você tem uma história, aí você tem uma forma de se pôr no mundo. Tudo isso ainda em formação, como a gente falou, mas são indivíduos já que estão, digamos assim, no mundo de formas diferentes. Então, está preparado para isso. Está preparado para isso? Está preparado para a escuta, ou seja, eu acho que a questão da leitura ela é uma das práticas mais democráticas, que teria que ser, ou seja, quanto mais democrática for, mais efetiva ela será. E quando eu falo democrática, é o quê? Minha leitura é tão importante quanto a tua, que é tão importante quanto aquela de uma criança de 2 anos ou de um jovem de 14. Eu posso ter um pouco mais de conhecimento numa área, você pode ter mais conhecimento em outra área, o professor também, mas a leitura em si, principalmente de um texto literário, ela se dá por esses vieses, né, que cada um de nós temos. Por isso que muitas vezes você tem um livro, eu sou daquelas que rabisco o livro, né? Então, quantas vezes eu não peguei um livro que eu li há 15 anos atrás e falo, gente, mas por que eu rabisquei isso tão intensamente? Pontos de exclamação. O que passou pela minha cabeça naquele momento que hoje eu sou outra pessoa? Aquela leitura não me afeta como me afetou naquele momento. Então, a leitura afeta, e é como ela afeta que os leitores se sensibilizam, se identificam ou não com uma determinada leitura. Então, escutar esses leitores, né? Escutar esses leitores com o papel deles numa posição de igualdade enquanto leitores. Então, eu acho que a escuta, né, é um terceiro elemento fundamental para esses professores, conhecer os alunos, né, saber quem são esses alunos, ter um pouco desse repertório, dessa história, é fundamental. Te respondi? Muito bem, maravilha. Eu acho que fica muito forte, né, do que você trata, essa ideia de conhecer o outro, que outro é esse leitor, e a escuta. E eu acho que muitas vezes nós, como professores, é, temos muito a palavra como quase como meio de trabalho, quase não, como meio de trabalho, e às vezes a gente sufoca com a nossa própria leitura. E acho que esse silêncio para poder escutar, e uma escuta receptiva, faz toda a diferença do processo, né? Deixa eu só complementar uma coisinha. Você fala, né? A gente tem essa questão da palavra, mas tem a questão da autoridade, né? Sim, Que eu acho que ou seja, essa posição de autoridade do professor, que é muito difícil de abrir mão, porque é uma forma, inclusive, de controle, né? É isso. Só que a leitura não funciona assim.
Não é à toa, né, que quando você chega, né, no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2, todo mundo fala, aí, ou mais, no ensino fundamental 2, não, já os meninos não leem, as meninas não leem. Como que não leem? Claro que leem. Só que não leem dentro daquele esquema escolar que a gente sabe que está tentando se fugir, mas que ainda ele é, digamos, o mais feito nas escolas, né? Não só no Brasil. Então, acho que tem essa questão, a leitura não tem que ter controle, né? É por aí que acho que a coisa vai. Sim, quando a gente pensa na questão da escuta, não é só uma escuta do que o aluno diz para o professor, que mantém essa hierarquia dos papéis que eles desempenham, mas também escuta entre os pares, né? Que Exato, é isso. permite essa interlocução, que é incrível. E sai, aí a gente tem, de fato, uma leitura solidária, construída ali naquela situação, naquela interlocução. Né? É incrível isso mesmo. Porque essa interlocução a gente aprende muito. Gente, você lê um livro, ou você lê um livro, até um livro ilustrado com crianças, eles veem coisas que a gente não vê. Vamos ver. É. Então, é impressionante, é um processo de aprendizado mútuo quando isso é feito de uma forma igualitária. E isso, se o professor tiver isso em mente, por isso que eu falo, essa é uma chavinha, sabe? É uma chavinha para você chegar e para você sensibilizar e para você contagiar, porque a leitura é isso, é contágio, sabe? Não é, você não impõe alguém ser leitor. Não existe, né? Como eu falo, a gente vai dar formação, tem uma técnica? Não tem técnica nenhuma, gente, não é técnica. Seria maravilhoso. Olha, você faz isso, você forma 100 leitores. Não, assim, a coisa não funciona desse jeito, né? Infelizmente, Não né? funciona. Mas não funciona assim, né? Não funciona. Dolores, que delícia de conversa. Eu queria te agradecer muito você ter dedicado parte do seu tempo para nos atender, Imagina, para é isso. falar o seu afeto pelo livro e também convidar os nossos ouvintes a lerem o livro, que eu acho que vale a pena, e perceber como essa questão, que é tão complexa, para um estudioso como o Noderman, também nos afeta nas decisões cotidianas. E seguimos Seguimos. buscando cada vez mais escutar para poder construir juntos, né? É isso. Muito obrigada, mas eu adorei também estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada pela conversa e pela divulgação desse livro que realmente acho maravilhoso.